Olá, boa noite a todos. Espero encontrá-los bem. Hoje, na nossa 11ª aula da disciplina de Cálculo 2, nós vamos ver algumas aplicações das derivadas parciais, como, por exemplo, o que é uma derivada direcional, a ideia de otimização. Essa ideia de otimização, você já viu lá em Cálculo 1, né? Quando você trabalhou com função de uma variável. Agora, nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis. Em relação a essas funções, nós vimos como determinar a derivada parcial. Primeiro, a gente deriva em relação a x, depois a gente deriva em relação a y. Nós vimos também como calcular a derivada parcial. Então, eu posso derivada de ordem superior, né? Então, a gente pode derivar em relação à variável x, depois derivá-la novamente, tanto em relação a x quanto em relação a y. Isso tanto em relação a uma variável quanto em relação a outra variável. Quando formos trabalhar com otimização, você vai ver que vamos precisar dessa ideia de derivada, tanto em relação a x quanto em relação a y, tanto fazendo a primeira como a segunda derivada em relação a essas variáveis. Mas nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje. Como eu disse, nós vamos falar de derivada direcional, de otimização. Mas o que é essa derivada direcional? E é isso que nós vamos ver e tratar agora. Aqui, então, você tem um resumo da nossa aula. O que são derivadas direcionais? Como resolver problemas de otimização? Então, derivada direcional, como o próprio nome diz, nós vamos ter que trabalhar com um vetor gradiente, que é um vetor que determina uma direção quando a gente tem uma determinada situação. Então, por exemplo, tem um nadador e um rio, e eu quero saber qual que é a altitude que ele está, em que direção ele está nadando. Então, são aplicações em que é possível também nós termos aplicações na engenharia, na física, em relação a essas derivadas direcionais. Assim como os problemas de otimização, como que é possível resolver? Vai depender do tipo de problema que a gente tem, mas se eu tenho uma função com duas variáveis, é bem provável que nós vamos precisar trabalhar com a ideia de derivada parcial, aplicando, né? Derivando parcialmente em relação a x, derivando parcialmente em relação a y, e nós vamos ver que nós temos uma regrinha para chegar ao resultado dessa otimização. Então, um ponto que é máximo, um ponto que é mínimo, um lucro máximo, um lucro mínimo, várias situações que podem ser utilizadas trabalhando com a ideia de otimização. E a gente começa a ver o que é uma derivada direcional, tá? Então, quando eu falo em derivada direcional, a derivada direcional é um dos conceitos relacionados à derivada parcial, e nós vamos ter essa derivada num ponto, no caso aqui, né? Se eu tenho um ponto AB em relação a um determinado vetor, e esse vetor ele é chamado de vetor gradiente. Seja f uma função diferenciável nas variáveis x e y. Então, lembre-se que a gente está tratando de função com duas variáveis. Para nós diferenciarmos ou derivarmos essas funções, né? Nós vamos ter que trabalhar com derivada parcial. Seja u, então, um vetor no plano x, y, então a f tem a derivada direcional na direção do vetor u na forma. Olha a forma que nós temos, então, a derivada direcional em relação ao vetor u. Como que essa derivada direcional ela é calculada? Nós fazemos uma multiplicação, né? Uma multiplicação escalar do vetor chamado de vetor gradiente vezes o nosso vetor u. Quem que é o vetor gradiente?
é a derivada em relação a x na f de x0 e f de y0, e a derivada em relação a y de f de x0 e f de y0. Então, eu preciso desse vetor gradiente e também do vetor u no plano. Esse vetor, nós vamos ver que ele tem que ser o quê? Um vetor unitário. O que significa ser um vetor unitário? Quando a gente substitui no módulo desse vetor, que é na raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tem que ser igual a 1. E é bem comum você ver no enunciado, em algumas aplicações, que já vem trazendo para você que ele é um vetor unitário. Então, como que a gente calcula essa derivada direcional? Então, é o produto escalar entre dois vetores, o vetor gradiente e o vetor unitário u. Como que a gente calcula esse produto escalar? Então, é a multiplicação da primeira componente da f de x0 vezes a, né? Mais f de y0, x0 no ponto, né? Vezes o b. Então, é a primeira parte do vetor gradiente vezes a primeira parte do vetor igual, né? Se eu estou fazendo um produto escalar, é a multiplicação da primeira parte do vetor gradiente com a primeira parte, a primeira componente do vetor u, mais a segunda parte do vetor gradiente vezes a segunda parte do vetor unitário. Nós já vamos ver uma aplicação de como determinar essa derivada direcional, né? Então, lembre-se, para a gente calcular essa derivada direcional, nós precisamos desse vetor gradiente. Temos outras aplicações para vetor gradiente? Várias outras aplicações podem ser observadas e temos, então, no seu livro, você pode ter acesso a outras aplicações desse vetor gradiente, que pode ser trabalhado como a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Como que a gente pode, então, encontrar esse vetor unitário, né? Uma maneira rápida de escrever um versor na direção desejada é utilizando seus conhecimentos de trigonometria. Então, se eu estou falando de um versor, né, de um vetor, no caso aqui um vetor u, nós vamos ter o cosseno de θ, o seno de θ e um ângulo. O u, que no caso aqui para gente é como se fosse a hipotenusa do triângulo retângulo, é o cosseno de θi mais o seno de θi. Quando você tem um vetor, e esse vetor, você tem um ângulo, por exemplo, o ângulo θ, é possível você calcular a derivada direcional utilizando essas ideias da trigonometria, tanto o seno quanto a ideia do cosseno. E também é possível determinar esse vetor unitário. Quando eu falo de vetor unitário, então, quando aquela ideia anterior, que é o módulo da raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que é igual a 1. Por isso, nós temos aqui um vetor chamado de unitário, né? O seu módulo, ele vai ser igual a 1. Vamos ver uma aplicação que vai ficar mais claro para a gente como determinar essa derivada direcional da função. Determinar a derivada direcional da função f de xy igual x ao quadrado menos y ao quadrado no ponto 1 e 2 na direção do vetor unitário u, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aqui já foi dito que é um vetor unitário. Então, a gente não precisa aplicar aquela ideia que o vetor unitário u, ou seja, o módulo do vetor unitário, é a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1. Por quê? Porque já foi dito para a gente que esse é um vetor unitário. E nós também temos o ponto
em qual direção esse vetor está indo. Ok. E a função que foi dada. Qual é o próximo passo? Precisamos encontrar as derivadas parciais. O que é uma derivada parcial? Nós vamos primeiro derivar em relação a x e substituir a derivada no ponto, e depois derivar em relação a y, e depois substituir a derivada no ponto, no mesmo ponto. Porque depois nós vamos determinar qual é essa derivada direcional, porque a gente precisa do vetor gradiente no ponto, vezes o produto escalar do vetor u. A gente já tem o vetor u, falta o vetor gradiente, que é a derivada no ponto. Vamos ver, então, como que a gente deriva primeiro em relação a x. Como que vai ser essa derivada? Quem que é a derivada em relação a x? 2x. Por que apenas 2x? Porque a outra variável que a gente tem é menos y ao quadrado. E a derivada em relação de y em relação a x é zero. 2x. Quando a gente substitui o ponto 1 e 2, 1 é para x e 2 é para y. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, a f de x no ponto é 2. E a f de y? Quem que é a f de y? Não, a derivada em relação a y. Quanto que vai ser? Menos 2y, porque a derivada de x ao quadrado em relação a y é quanto? Zero. Fica apenas menos 2y. Substituindo menos o ponto 1 e 2 na derivada em relação a y, 1 e 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, a gente já tem as derivadas parciais no ponto dado. Agora, o próximo passo é encontrar a derivada direcional, que é a f de x no ponto x0, y0. Quanto que foi a f de x? Que a gente substituiu aqui no ponto 2. Quem foi a f de y? A derivada em relação a x e a derivada em relação a y, 2 e menos 4. Substituir. Então, aqui é 2. Quem que é o a? O a é o nosso primeiro termo do vetor. Raiz de 2 sobre 2, e o b também é raiz de 2 sobre 2. A derivada em relação a y no ponto, menos 4. Então, nós temos aqui, simplificando, 2 com 2, raiz de 2. Mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2 raiz de 2. Então, aqui a gente tem 1 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Então, quanto que é? Menos raiz de 2. Então, a derivada direcional em relação a esse vetor u no ponto 1 e 2, quanto que é? Menos raiz de 2. Então, a derivada direcional é uma das aplicações da derivada parcial. E lembre-se, como que a gente calcula uma derivada direcional? Primeira coisa, você tem que derivar a função. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Ou primeiro em relação a y, depois em relação a x. A escolha de qual fazer primeiro é sua. Segundo ponto, substituir o ponto dado na derivada direcional, tá? Que, na verdade, é o nosso vetor gradiente. E depois, substituir nessa fórmula da derivada direcional, fazendo o produto escalar do vetor gradiente, do primeiro termo do vetor gradiente, vezes o primeiro termo do vetor u, mais o segundo termo do vetor gradiente no ponto, que é a derivada em relação a y no ponto, vezes o b. E aí você encontra a derivada direcional. Outro ponto. Se você tivesse que calcular apenas o vetor gradiente, o que você iria fazer? Só determinar a derivada em relação a x e em relação
a y sem substituir no ponto que foi dado. Então, se perguntasse para você quem é o vetor... Opa, deixa eu voltar aqui para o anterior. Se perguntassem para você quem é o vetor gradiente, então o vetor gradiente da função f de xy seria igual a derivada em relação a x, que no caso aqui é 2x, ponto e vírgula, menos 2y. Esse é apenas o nosso vetor gradiente. Para determinar a derivada direcional, você precisa substituir no ponto e depois aplicar o produto escalar com o vetor u, utilizando essa relação da derivada direcional em relação ao vetor gradiente e o vetor u. Ok? Agora, então, eu sugiro uma atividade para a gente resolver. É a superfície de um lago. A superfície de um lago é representada por uma região D no plano XY, tal que a profundidade em metros sobre o ponto correspondente a XY é dada pela função f de xy igual a 300 menos 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Se o mergulhador está no ponto de coordenada 4 e 9 e nadar na direção do vetor unitário u, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, qual a profundidade na direção de u? Veja que aqui nós temos agora uma aplicação dessa derivada direcional. Eu tenho uma função que é definida pela variável x e pela variável y. Nós temos um ponto da coordenada 4 e 0, e nós temos a direção de um vetor. Qual, então, vai ser essa profundidade? É isso que a gente precisa determinar. Primeiro ponto, aqui eu tenho a derivada direcional. Primeiro, a gente tem que determinar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Como que a gente deriva? Então, primeiro, em relação a x. O que não tem x vai ser constante. Então, aqui zera e aqui também zera. Quem que é a derivada de menos 2x ao quadrado menos 4x? Primeira derivada. Em relação a y agora, o que não tem y vai ser constante. 0, 0, 3y ao quadrado, 6y. É a derivada em relação a x. Então, aqui eu fiz separado, né? Primeiro eu encontrei a derivada parcial. Agora é aplicar a derivada ou calcular a derivada no ponto 4 e 0. Lembre-se que 4 é x e 4 e 0 não, 4 e 9. E 9 é y. Então, no lugar do x, nós vamos trocar por 4. E no lugar do y, nós vamos trocar por 9. Menos 4 vezes x, menos 4 vezes 4, menos 16. 6y, 6 vezes 9, 54. Então, a gente já tem a f de x no ponto x0, y0, que é quanto? Menos 16. E nós também temos a f de y, né? A derivada em relação a y no ponto x0, y0, que é quanto? 54. Temos o vetor u? Temos. Quem que é? Raiz de 2 sobre 2 é o a, e quem que é o b? Raiz de 2 sobre 2. Agora, nós vamos na derivada direcional e substituir esses valores para encontrar qual é essa profundidade. Então, o a, raiz de 2 sobre 2. A derivada de x no ponto, menos 16. Mais raiz de 2 sobre 2 vezes 54, que é a derivada em relação a y no ponto x0, y0. Então, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2 vezes menos 16, menos 11,31, mais raiz de 2 sobre 2 vezes 54, 38,18. Então, a profundidade
na direção do vetor U é de aproximadamente quanto? 26,87 metros. Então, essa foi uma das aplicações que a gente tem para trabalhar com a derivada direcional. Nós precisamos utilizar a ideia de derivada parcial, a ideia de vetor gradiente e também a própria derivada direcional, que aplica esse vetor unitário com o vetor gradiente, fazendo ali esse produto escalar, ok? Nós vamos ver agora um outro conceito, que é a ideia de otimização. Assim como nós temos a derivada direcional, que é uma aplicação da derivada, nós temos a ideia de otimização, que também utiliza a aplicação ou a ideia de derivada para determinar essa otimização. Então, é um conceito relacionado à aplicação de derivada. Só que quando a gente fala em otimização, a ideia é mesmo de otimizar. Otimizar o quê? Depende do item, depende do produto, depende da situação que você tem. Você pode otimizar um lucro, você pode otimizar um espaço, você pode otimizar um volume, você pode otimizar uma região, você pode otimizar algo para ficar mais vantajoso. Então, a gente tem diversas aplicações dessa otimização utilizando as derivadas parciais. Uma função de duas variáveis tem um máximo local em AB se a f de xy for menor ou igual a f de AB, quando o xy está próximo de AB. Então, aí nós vamos ter um máximo local. O número f de AB é chamado de valor máximo local. Se a f de xy maior ou igual a f de AB, quando o xy está próximo de AB, então nós vamos ter um mínimo local em AB. E a f, no ponto, é chamado de valor mínimo. Então, veja, né? Vamos analisar, então, aqui esse máximo local, esse mínimo local, que é o que nós estávamos comentando até agora. Veja que, além do máximo local e do mínimo local, nós temos o quê? Um máximo absoluto e um mínimo absoluto. O que diferencia esses máximos e esses mínimos? O máximo é o maior ponto que a função pode assumir. Então, o máximo absoluto, ó, é o maior ponto. E quando a gente fala em função, o máximo absoluto só existe um máximo, só existe um valor que é o maior de toda a função. Assim como só existe um mínimo da função. Então, veja, máximo absoluto e mínimo absoluto só tem um. Uma função, ela só vai ter um máximo e um mínimo absoluto. Só que quando a gente fala em máximo local e mínimo local, pode ter mais de um, porque a gente vai analisar em um determinado intervalo AB. Se a gente analisa aqui, ó, esse valor, o que que acontece? Se esse é o máximo local, desse local que a gente está analisando, nós vamos ter que a f de AB, ela é o que, em relação a f de x, a função no ponto AB, ela é menor. E é o que acontece, ó. Quando a gente analisa, são todos os valores abaixo da função. São todos os valores que estão abaixo da função. E aqui nós chamamos de máximo local. Agora, se a gente está analisando aqui, ó, o mínimo local, se a f de x ela é maior ou igual, então o que que acontece? Os valores aqui, eles já são o quê? Maiores. Enquanto um é menor, é chamado de máximo local. O outro é o quê? Mínimo local. Ok? E esse máximo
e esse mínimo local, eles possuem algumas regras para a gente determinar essa ideia de otimização, que é o chamado ponto crítico da função. Então, para a gente trabalhar, para a gente determinar essa otimização, ou seja, esses pontos de máximo local ou de mínimo local. Então, se eu tenho um valor máximo para a função ou um valor mínimo para a função, naquele intervalo AB, e é por isso que a gente fala local, porque eu delimito o intervalo, nós temos que determinar o ponto crítico. Então, para eu saber se ela tem um máximo ou um mínimo local, nesse intervalo, as derivadas parciais de primeira ordem existem, então, esse ponto crítico, ele é dado pela derivada em relação a x no ponto, tem que ser igual a zero, e a derivada em relação a y no ponto também tem que ser igual a zero. Então, essa é a primeira regra que a gente precisa analisar, o ponto crítico, onde as derivadas parciais de primeira ordem são iguais a zero. Além de determinar o ponto crítico, nós precisamos analisar a função. Então, vamos ver qual é o ponto crítico, dessa função. Para a gente saber quem é o ponto crítico, nós precisamos determinar a derivada de primeira ordem em relação a x e em relação a y igual a zero. Vamos achar um valor para x e um valor para y, que vai ser esse nosso ponto crítico. Ok, mas como que a gente faz isso? Primeiro, nós podemos derivar em relação a x essa função. Qual que vai ser a derivada em relação a x? Veja que nós precisamos derivar apenas esse termo. Por quê? Porque é o único termo que tem x. Então, que vai ser 2x mais, em relação a x é zero, zero, a derivada de uma constante é zero. Então, a f de x, ou seja, a derivada em relação a x, ela é igual a 2x. E o que nós precisamos fazer para achar o ponto crítico? Igualar a zero. Daqui nós temos que o x, ele é igual a quanto? Zero. Então, o x do nosso ponto crítico, quanto é? Zero. E em relação a y? Qual que é a derivada dessa função em relação a y? X ao quadrado, a derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Mais a derivada de y ao quadrado é quanto? 2y menos 4 mais zero. Então, a derivada em relação a y, quanto que vai ser? 2y menos 4. Só que a gente precisa igualar a zero para achar o ponto crítico. Daqui nós temos que o y é igual a quanto? 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, nosso ponto crítico é quanto? X igual a zero e y igual a 2. Ok? Esse é o nosso ponto crítico e essa é a primeira regra para se trabalhar com a ideia de otimização. Primeiro ponto é determinar o ponto crítico. Deriva a função em relação a x, deriva a função em relação a y iguala a zero. Depois disso, depois que você achar o ponto crítico, nós temos o teste da segunda derivada. Esse teste da segunda derivada é o chamado hessiana, que é esse H que a gente tem. Suponha que as derivadas parciais de segunda ordem de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro A e B. E nós também temos o ponto crítico da função, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Para a gente saber se ela tem ponto máximo ou mínimo, a primeira coisa que eu falei para você, a primeira regra, é determinar o ponto crítico. A segunda é determinar a hessiana, porque é com essa hessiana que a gente vai analisar o ponto crítico e se a função vai ter um máximo local ou um mínimo local.
Como que a gente determina essa hessiana? É a derivada, ó, de segunda ordem em relação a x, aplicada no ponto A, vezes a derivada em relação a y. Então, a derivada de segunda ordem em relação a y, aplicada no ponto AB, menos a derivada mista. Por que mista? Porque primeiro você deriva em relação a x, depois em relação a y, no ponto AB ao quadrado. Mas, professora, e agora? Por que eu preciso determinar essa hessiana? É de acordo com essa hessiana que a gente vai analisar se vai ser um máximo ou um mínimo local. Veja quais são os intervalos que a gente tem. Depois que você determinou a hessiana vai ser um valor. Você vai analisar. Se a hessiana for maior que zero e a derivada de segunda ordem em relação a x também for igual a zero, então aquele ponto que a gente achou que foi o ponto crítico é um mínimo local. Agora, se você também achar que a hessiana é maior que zero, só que a derivada de segunda ordem em relação a x for negativa, for menor que zero, o ponto crítico é o máximo local. Mas e se você achar que a hessiana é menor que zero? Não é mínimo nem máximo local. E se ela for igual a zero, a gente não pode dizer nada, nem que eu tenha um máximo, nem que eu tenha um mínimo local. Então, veja, a gente precisa da hessiana para determinar esse ponto de mínimo ou de máximo, ou seja, essa otimização da função. Quem é esse ponto ótimo? Quem é o ponto que vai trazer uma relação, uma informação dessa função. E é isso que a gente vai determinar agora. Nós vamos fazer uma situação-problema analisando esse ponto ótimo de uma situação que a gente tem. A função que descreve o comportamento da reação química envolvida no processo de um reator tubular é. Então, essa é a função. Qual que é o ponto ótimo dessa função? Ou seja, qual é o ponto ótimo dessa reação química? Para a empresa, para quem está analisando esse processo do reator, ele precisa saber qual é o melhor ponto da reação química. Por quê? É um momento que ele pode estar analisando ou tomando alguma decisão em relação a essa reação. Então, a gente precisa determinar quem é esse ponto ótimo, ou seja, se eu tenho um máximo ou um mínimo. Como que a gente determina esse ponto ótimo? Primeiro, determinamos o ponto crítico. Como que a gente determina o ponto crítico de uma função? Vamos derivar a função em relação a x, depois em relação a y e igualar a zero. Então, aqui a gente tem, primeiro, a derivada dessa função. Então, vamos lá. A função é c de xy menos x menos 1,5 ao quadrado menos y ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, mais 9,5. Primeiro, em relação a x. Aqui, para a gente derivar em relação a x, é com essa função que nós vamos trabalhar. Aqui a derivada vai ser zero, porque eu tenho só y, e aqui a derivada de uma constante também é zero. Só que aqui nós temos uma função composta, que é a função de dentro e a função de fora. Como que a gente deriva uma função composta? Regra da cadeia. Lembra quando eu falei que vale a pena relembrar as regras de derivação que você viu lá em cálculo 1? Essa é uma das regras, a regra da cadeia. É a derivada da função de fora, então aqui ó, eu repeti o sinal. A função de fora é quem? O elevado ao quadrado. Quem que é? Então, é a regra do tombo. 2, multiplicando a função de dentro, elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1,
vezes a derivada da função de dentro. Quem que é a função de dentro? X. Quem é a derivada de x? 1. Menos zero, porque aqui é zero e aqui também é zero. Então, nós vamos ter menos 2x, menos com menos, mais 2 vezes 1,5, 3. Aqui, o que é que eu fiz? A distributiva. Ok? Agora, a gente precisa derivar em relação a quem? A y. Deixa eu apagar. Vamos novamente utilizar a regra da cadeia, tá? Aqui vai ser zero, então a derivada é zero, porque agora nós estamos derivando em relação a y. Então, é menos, a ideia é a mesma do que nós fizemos com o x, regra da cadeia. 2 que multiplica a função de dentro elevado a 1 vezes a derivada da função de dentro. Quem que é a derivada de y menos 2 em relação a y? 1. Mais a derivada de 9,5 é zero, é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Então, nós vamos ter menos 2y, menos com menos, mais 4. Encontramos a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Qual é o próximo passo? Igualar a zero, porque nós precisamos determinar qual é o ponto crítico. Então, o primeiro passo, nós já calculamos as derivadas parciais de primeira ordem. O segundo, encontrar os pontos críticos. Essa foi a primeira derivada, ó, em relação a x. Igualamos a zero. Então, você vai ter menos 2x igual a menos 3 ou 2x igual a 3. O x é quanto? 3 meios, 1,5. Então, um ponto crítico, 1,5, que é o ponto para x. E o para y? A ideia é a mesma. A derivada em relação a y, nós vamos igualar a zero. Então, nós temos menos 2y igual a menos 4, ou 2y igual a 4, o y igual a 2. Quem que é o ponto crítico? 1 e 2. Determinamos as derivadas parciais de primeira ordem. Determinamos o ponto crítico. Qual é o próximo passo? Encontrar as derivadas parciais de segunda ordem sobre o ponto crítico. Por quê? Porque nós vamos ter que aplicar essas informações na hessiana, ok? Então, a derivada em relação a x, quanto que é? Menos 2x mais 3. Nós vamos derivar novamente, agora é a derivada de segunda ordem. Lembra que a primeira nós já temos aqui. Agora, nós vamos derivar novamente. Quem que é a derivada de menos 2x mais 3 em relação a x? Menos 2. Só que agora a gente tem que substituir no ponto 1,5 e 2. Não tem valor de x ou de y para a gente substituir. Então, a derivada em relação à derivada de segunda ordem no ponto 1,5 e 2 é o próprio menos 2. Ok? Próximo passo, calcular a derivada em relação a x em relação a y. Por quê? Aqui agora é a derivada mista. Porque para nós trabalharmos com a hessiana, deixa eu só copiar novamente essa ideia da hessiana, para a gente ter a noção por que nós estamos calculando. Então, veja, ó. Peguei a borracha, eu quero marcar texto. F de x no ponto crítico, quanto que é? Menos 2. Mas, professora, aqui é f, aqui é c. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com a função c, aqui era a função f. Não tem diferença, tá? Só tem a nomenclatura e diferença, mas a ideia é a mesma. Nós também vamos precisar da derivada mista aplicada no ponto. Por isso que eu estou calculando o c de x e y.
que é a derivada de segunda ordem em relação a y, que é chamada de derivada mista. Então, C, né, no ponto 1,5 e 2, igual a zero. Por que zero? A derivada que nós tínhamos em relação a x é menos 2x mais 3. Só que agora nós vamos derivar em relação a quem? A y. Temos termos com y? Não. A derivada de menos 2x em relação a y é zero. 3 é uma constante, a derivada de uma constante também é zero. Então, fazendo a substituição, é igual a zero. Não vai mudar, ok? Já temos a derivada de segunda ordem em relação a x e a derivada mista. Agora, falta nós determinarmos a derivada de segunda ordem em relação a y. Quem que vai ser? A função é menos 2y mais 4, a derivada é menos 2y. Quando a gente aplica no ponto, quanto que vai ser? O próprio menos 2y. Mas, professora, por que que não muda? Porque não tem, eu não tenho a variável para fazer a alteração. Eu apenas vou repetir aquele valor que a gente encontrou. Então, veja, o que que nós temos agora? Quem que é a derivada de segunda ordem em relação a x? Menos 2. Vamos substituir aqui. Quem que é a derivada de segunda ordem em relação a y? Menos 2. Vamos substituir aqui. Quem que é a derivada mista? 0. Vamos substituir aqui, ok? Esse é o próximo passo. Calcular a hessiana no ponto crítico. Menos 2, menos o zero ao quadrado, que é 0. Menos 2 vezes menos 2 é 4. 4 menos 0, 4. Quando a gente analisa naquela relação, quando a gente tem a hessiana, que nós precisamos trabalhar com os valores, né? Eu vou mostrar aqui para você. Quando a gente tem a hessiana maior que 0, qual foi o valor da hessiana que a gente encontrou? 4. Então, nós vamos analisar um desses dois termos. Se a derivada